Boa tarde a todos. Esse trabalho foi construído por mim. Esse é o meu sinal, acho que a Luciana sabe. Pela professora Jane, que foi minha orientadora no doutorado, e pelo professor Edson Akira. Falar da construção da sequência numérica em Libras é falar de um estudo que encontra-se situado na interseção de três grandes áreas de conhecimento: surdez, matemática e linguagem. E hoje eu vou apresentar para vocês uma parte da minha tese, que foi defendida ano passado, em março de 2017, no programa de pós-graduação em Psicologia da UFRJ. O objetivo geral do estudo era investigar a aquisição dos conhecimentos numéricos de crianças surdas falantes de Libras como primeira língua dos anos escolares iniciais do ensino fundamental. Então, eu estudei, de um modo geral, a investigação da construção do número e, dentro dele, a questão da sequência numérica, que é o que eu vou apresentar aqui. Eu vou começar, então, apresentando os instrumentos que fizeram parte desse estudo. As mães, os responsáveis, preencheram um questionário, e esse questionário possibilitou que eu fizesse a caracterização da população, especialmente com relação ao contexto linguístico, que era alguma coisa que me interessava bastante, para fazer o cruzamento das relações da aprendizagem e da expressão e compreensão deles na língua de sinais com os conhecimentos numéricos. Esse desempenho linguístico das crianças foi investigado. Eu utilizei o IAUS, que é um instrumento de avaliação em língua de sinais, da Ronice Quadros e da Karina Cruz, e ele tem tarefas que avaliam a linguagem compreensiva por meio de frases de uma história que as crianças narram ao final, e tem tarefas que avaliam a linguagem expressiva, que utiliza como base um trecho de um filme do Tom e Jerry. Eles também foram avaliados com relação ao desempenho em língua portuguesa, e aqui eu agradeço aos professores regentes. Essa avaliação do desempenho linguístico em língua portuguesa foi feita pelos professores de primeiro ao terceiro ano, que foram os alunos que participaram, e também foram avaliadas habilidades de compreensão, comunicação oral e leitura, e habilidades de expressão, comunicação oral e escrita. Além disso, eles tiveram outras habilidades cognitivas avaliadas por um grupo de psicólogos da UFRJ, que veio aqui me auxiliar no trabalho, e eles foram avaliados com relação ao raciocínio não verbal, pelo TONE 3, e foram utilizados alguns subtestes do VISC-4, em especial o índice de organização perceptiva, índice de velocidade de processamento da informação e a memória. Especificamente com relação à matemática, que era o foco do meu estudo, eu fiz aqui um mapa das tarefas que os alunos fizeram. Essas são as atividades que os alunos fizeram, que entraram na tese, porque eu ainda tenho mais uns 2 blocos desses de tarefa, carecendo de tempo para avaliação e para dar continuidade ao estudo. E eu hoje vou apresentar essa parte daqui que diz respeito à sequência numérica. Quando a gente fala de sequência, e vocês vão ver que eu utilizo o termo recitação, eu não estou avaliando o conhecimento numérico dos alunos com relação à quantificação. É só uma questão de sequência. Eu costumo usar como exemplo uma criança pequenininha, ouvinte, quando brinca, a galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 3. Ela decora essa sequência, isso é como uma canção. E eu queria investigar como é que isso acontecia para as crianças surdas que utilizavam Libras. Então, isso que está circulado aqui com vermelho, eu vou mostrar agora maior, nesse próximo slide. Então, a sequência numérica foi avaliada tanto com relação às habilidades de recitação, quanto à parte de notação numérica, que eu não vou mostrar hoje para vocês. E aí, hoje, eu só vou falar do desempenho dos alunos com relação à recitação numérica de 1 a 100 em ordem direta. É essa tarefa que eu vou focar aqui hoje.
Apresentando, então, o grupo de participantes dos alunos, né, que fizeram parte da minha amostra. Teve aqui um total de 67 alunos, 27 do primeiro ano, 19 do segundo, 21 do terceiro. E aqui eu queria chamar a atenção para a idade média dos participantes em meses. Aproximadamente, nossos alunos de primeiro ano têm, em média, 9 anos de idade. E, se a gente for observar a idade prevista pelo Pacto Nacional de Alfabetização, que é de 6 anos, há uma defasagem aí de 3 anos. Só que, a partir do segundo ano, do Fundamental 1, essa defasagem, que era de 3 anos, ela pula para 7, de 12 para 7, uma diferença de 5 anos, e essa diferença, mais ou menos, se mantém. E isso tem uma repercussão importante quando a gente acredita que tem um período sensível, tanto para a construção dessas habilidades linguísticas mais básicas, como para conhecimentos da área da matemática, que é o que eu vou me deter aqui hoje. Caracterizando, então, a população, vocês podem observar nesse gráfico que, em média, essa parte azul, 67% das crianças tiveram a surdez detectada antes deles completarem 2 anos de idade. É a parte azul. Entretanto, quando a gente olha a idade inicial do contato com a Libras, a gente vê que, mais ou menos, o mesmo percentual, a parte azul, outra vez, 64% desses mesmos alunos que tiveram a surdez detectada antes de completarem 2 anos de idade, o mesmo percentual só entrou em contato com a língua de sinais depois de 4 anos de idade, o que a literatura considera aquisição tardia de língua, e a literatura também indica que isso tem grande possibilidade de trazer prejuízo cognitivo para essa população surda. As mães, naquele questionário, avaliaram o desempenho linguístico delas, e elas colocaram, em média, 60% dessas mães ou não utilizam a língua de sinais com seus filhos, ou elas consideram que elas têm um desempenho muito simples na língua. E a gente sabe que, de um modo geral, quando você faz uma autoavaliação, você tem a tendência a aumentar um pouquinho, né? Então, esse é um dado que me preocupa bastante, essa distribuição das mães pelo nível de proficiência linguística. Ainda caracterizando a amostra, 75% da população vive com menos de 1 salário a 2 salários mínimos. Quando eu fui avaliar o tempo de exposição deles da língua de sinais fora do contexto escolar, 52% fazem um uso esporádico da língua, eles não têm, na sua maioria, ou um pouquinho mais da metade, pares competentes para eles utilizarem a língua quando eles estão fora da escola. O contato inicial com a língua de sinais para 90% desses alunos se deu no espaço escolar. Então, a gente vê a importância da escola na vida dessas crianças. E 57% não teve contato com a língua de sinais na sua primeira escola, o que eu considero que a gente perdeu aí um tempo precioso com relação a toda a possibilidade de desenvolvimento cognitivo, linguístico e emocional que a gente sabe que a língua traz. Agora, então, vou mostrar os resultados, mais especificamente com relação à tarefa de recitação em ordem direta. Só um minutinho que eu vou pegar a cola. Aqui, então, eu aproveito para, mais uma vez, agradecer a preciosa colaboração que eu tive do professor Akira. Eu tive 67 alunos fazendo, em língua de sinais, os números começando de 1 a 100, para quem conseguia ir até 100. E nós avaliamos juntos aonde que acontecia o primeiro erro do aluno ao longo da recitação numérica. E vocês não têm ideia do desafio que foi fazer essa avaliação.
Algumas vezes eu, a Kira, e a gente ainda chamava um ou dois professores de matemática para olharem a recitação junto com a gente. Algumas vezes a gente chamava os alunos para olharem. E você acha que está errado? Você acha que está certo? Você faria dessa forma? Tem a questão da velocidade, tem a questão da configuração de mão. Então, depois de feita essa árdua tarefa de analisar a recitação deles, eu pedia aos alunos, eu quero que você recite, eu quero que você faça os sinais de 1 a 100. Isso eu pedia para os alunos maiores. Para os alunos menores, eu fazia junto com eles. 1, 2, 3, quem vem depois? E aí eu via até onde os alunos davam conta de ir. Quando eles erravam, eu repetia os 3 últimos números que eles haviam feito, e se eles conseguissem seguir daí, isso não era considerado erro. Depois, se vocês tiverem interesse, saiu um artigo só trabalhando em cima da análise de erros e fazendo uma relação com a questão linguística da Libras. Acho que, para quem é da área da matemática, é um artigo interessante. Então, enfim, foi uma avaliação, uma tarefa de avaliação conjunta, e, a partir do desempenho dos alunos, foram criadas categorias de recitação. Aqueles alunos que recitaram corretamente até 20, isso correspondeu a 40% dos alunos. Foi criada a categoria de habilidade reduzida na recitação numérica de 1 a 100. Os que conseguiram acertar entre 20 e 60 na sequência numérica, esse percentual correspondeu a 26%, e aí a gente formou a categoria de habilidade intermediária de recitação, e depois a recitação correta ficou entre 60 e 100, correspondeu a 34% da população, maior habilidade. E aí, essas categorias por recitação, de habilidade de recitação em Libras, estão aqui apresentadas, e a gente observa que 19 alunos de primeiro ano tiveram habilidade reduzida, e 17 alunos de terceiro ano ficaram no grupo de maior habilidade. Então, fazendo a análise estatística, eu apliquei aqui o Q quadrado, houve associação significativa entre os anos escolares e os grupos por habilidade de recitação. E aí, analisando esses resultados pelos contextos de aquisição de língua de sinais, eu verifiquei o que, para mim, foi uma surpresa, que não houve associação significativa entre a recitação e a idade inicial de contato com a Libras. Então, para esse grupo, o que foi mais importante não foi a idade que eles começaram a aprender Libras. Eu percebi que esse era um dado que escorria pelos meus dedos, porque a gente não tem como avaliar a qualidade desse input linguístico que eles tiveram a partir daquela idade. No entanto, a habilidade de recitação apresentou correlação significativa e positiva com o tempo de exposição a Libras e com a idade cronológica. Então, quanto maior a idade, melhor a habilidade de recitação, e quanto maior o tempo de exposição à língua, também melhor a habilidade na recitação. Também houve associação significativa com aqueles alunos que utilizavam a Libras por mais tempo fora do contexto escolar. Outro dado foi, quanto maior a habilidade de recitação, maior a habilidade de compreensão da língua de sinais. Então, esse é um dado importante, porque alguns autores não veem a aprendizagem da matemática, especialmente essa aprendizagem mais básica, inicial, diretamente relacionada à competência linguística. E aqui a gente vê que teve relação com a compreensão. E também teve com a habilidade em língua expressiva, tanto com relação ao vocabulário, referência no espaço, organização lógica da narrativa e quantidade de fatos narrados, que são itens que o IAUS, aquele instrumento de língua de sinais, se propõe a avaliar. Para concluir, então, a gente percebe uma necessidade de maior articulação entre as políticas públicas de saúde e de educação no nosso país.
as crianças estão tendo a surdez detectada ainda em idade precoce, mas não estão entrando em contato com a língua de sinais dentro desse período que seria a aquisição precoce de língua. Então, isso é uma questão que preocupa bastante. A gente viu uma quantidade significativa de alunos que não teve contato com a língua de sinais na sua primeira escola. O acesso a Libras não pode ser postergado e nem restrito ao espaço da escola, porque existe uma grande diferença entre escolarização bilíngue e educação bilíngue. A educação bilíngue tem que ser um projeto maior, voltado para a população surda, envolvendo as famílias desses alunos, envolvendo acessibilidade à informação e uma série de outros fatores. As crianças surdas precisam, então, entrar em contato com a Libras o mais cedo possível. Nós observamos aí, a literatura se refere a isso como um déficit experiencial. Eles têm as vivências, mas, por falta de um instrumental linguístico, eles demoram mais a avançar na questão da produção do conhecimento e na construção do conhecimento. E precisam ter um input linguístico de qualidade, porque não adianta só a idade inicial de contato com a Libras, mas qual é a qualidade desse input linguístico que está chegando para eles, e maior tempo de exposição à língua para poderem avançar nas aquisições de conceitos, não só numéricos, mas em todos os campos de conhecimento. Também há necessidade de mais estudos que envolvam os campos da matemática e da surdez e que investiguem os campos conceituais e os algoritmos sinalizados que eu apresentei aqui ano passado, mostrando como eles fazem cálculos de uma maneira bastante peculiar na língua de sinais. A gente precisa avançar nisso e criar, então, metodologias de ensino, considerando todas as questões aqui levantadas. E aí, para encerrar, eu vou mostrar um vídeo para vocês dos alunos recitando de 1 a 100. E vou dizer para vocês que, assim, para alguns alunos, contar até 100 é contar até muitos. Isso representa para eles um grande desafio, tanto do ponto de vista linguístico, quanto da aprendizagem da matemática. E quem trabalha com alunos surdos sabe da importância desse conhecimento para eles avançarem, especialmente no campo da aritmética, pois é a recitação numérica, essa sequência numérica em libras que eles usam, e pelo que eu tenho visto aqui, não só no Fundamental 1, mas no Fundamental 2 também, como base para a construção dos conhecimentos aritméticos, especialmente dos cálculos de adição, subtração e multiplicação. Pode apagar a luz, por favor? Então, eu estou pedindo aos alunos, olha, eu quero que você conte de 1 a 100. E aí ele começou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, engrenou, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89. Não. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.